A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Olá, gente querida, gente amiga, gente que é da gente. Está no ar o nosso Alô, Elô. Gente, hoje eu estou assim me sentindo, posso dizer me sentindo, porque eu estou ao lado de duas pessoas, aliás, não estou ao lado, eu estou entre duas pessoas unidas pelo coração, unidas por uma causa de amor ao próximo, por uma causa de amor, de amizade. Tudo isso porque eu estou falando de duas personalidades do bom coração. Aqui o Vitor à minha direita, meu amigo querido, que aliás ele tem um salão de beleza ali na Faria Lima 2128, não é isso? Que é o nosso Estúdio M, onde eu tinjo meus cabelos com a Marlene, a mãe dele. E ao meu lado esquerdo, logicamente, nós temos o Bruno Machado, que eu já disse para ele que Machado não vem rebater pinheiro. E o Bruno, ele é empresário também, como o Vitor, mas ele, além disso, gente, tem uma gráfica, ele é DJ, olha só também. Só, logicamente, fora um grande momento que eles têm, que é de doações. Essa doação nós vamos conversar com vocês, vamos saber essas ações que eles fazem, que isso é muito importante para a vida da gente. Atualmente nós precisamos de carinho, de amor, de atenção e olhar para o próximo, que isso é muito importante. Vamos então falar sobre um pouquinho desse pão solidário que está aqui, olha só, na camiseta. Por onde anda o seu sorriso? Por onde anda seu sorriso? O nosso sorriso está sempre aí às quartas-feiras. Então vamos falar um pouquinho do pão solidário? Vamos lá. Como é que é esse pãozinho solidário que tanta gente aí comenta, tem sucesso? Como começou? Como foi o início disso? Bom, Elô, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por nos receber aqui. Brevemente contando como surgiu o Pãozinho Solidário, foi o seguinte. Em meados de 2018, eu me mudei para fora do país, né? E lá eu já era voluntário de um projeto onde a gente servia sopa para as pessoas que estavam em situação de rua, isso lá no Canadá. Lá que te inspirou isso? Sim, lá me despertou um pouco isso, mas é aquela coisa muito simples, né? Porque a gente já tem uma rotina, tem que trabalhar, tem que estudar, então a gente contribuía com um pouco, mas que já ajudava. Certo. E eu retornei ao Brasil em 2019, no final de 2019. E quando eu retornei, o Luiz Márcio, que é um grande amigo que fazia esse trabalho comigo lá no Canadá também, nós procuramos alguns grupos para poder ajudar, só que nunca bate horário, né? São Paulo é uma loucura. A gente volta para a nossa rotina e tudo fica muito... Mas lá a fome deve ser bem melhor do que aqui, não? Na verdade, isso tudo é um problema sanitário, né? Uma coisa que é difícil, porque é a questão da droga, a questão do álcool. Então lá nós tratávamos a doação diretamente com os adictos, com as pessoas que viviam na rua por conta de droga. Certo. Que em comparação ao Brasil, infelizmente, é bem pior. Mas dá para separar essas pessoas que são viciadas dessas outras que não são, mas que por circunstâncias precisam morar na rua, por falta de emprego, ou tantas outras. Sim, com o decorrer do nosso trabalho a gente vai entendendo como isso funciona, principalmente no Brasil, né? Essa questão da pessoa sem teto no exterior, pelo menos nos lugares onde eu vivi, que é na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, elas existem, mas é um percentual muito baixo. Então se você pegar as métricas, né, que o próprio governo disponibiliza, tipo o nosso censo, você vai ver que o índice de pessoas que não têm casa para morar é muito mais baixo do que as pessoas que não têm condições mentais, talvez elas estão tão vulneráveis a isso que aí elas partem para a rua, que é o caso da droga e do álcool, né? Certo. Então é essa a diferença. No Brasil a gente tem esse mix, porque o nosso país
é bem complicado nesse terceiro sentido. mundo, né, gente? Exatamente, Né, Vitor? exatamente. E aí as quartas-feiras, então, você, Vitor, junto com o Bruno, né? Como é que vocês fazem essa arrecadação? Como é feito? Todas as quartas-feiras nós temos um grupo de voluntários, né? Nós abrimos um link num Simpla e as pessoas se inscrevem. Geralmente são 90 vagas e preenche assim em 5 minutinhos, bem rápido. E esses voluntários nos ajudam nessas ações. Sim. Às quartas-feiras a gente forma no teatro mesas com as doações de alimentos. É bastante coisa, nós temos em média aí 600 refeições toda quarta-feira, fora o pãozinho, o leite, o café. E aí nós dividimos entre o Teatro Municipal, que é uma ação fixa, e também nós temos as rotas deliveries, que levam esses alimentos para as pessoas que não podem vir até ao Teatro Municipal. As pessoas que têm problema de locomoção, então são deliveries. São 3 rotas que atendem a República, o Patriarca e o Largo Paissandu. E ao final da ação a gente volta, recolhe tudo e na próxima quarta estamos lá novamente. Mas quem colabora com esses alimentos? Quem cede para vocês? Porque vocês não podem comprar tudo isso, né? Como é que é feito? Para quem eu pergunto? Bom, então, na verdade, assim, hoje nós temos vários parceiros, porque o projeto ele foi ganhando corpo, né? Ele foi crescendo. Porque de pãozinho, agora você tem que botar um bisnagão, né? Bisnagão solidário. Exatamente. O que me faz fazer isso é poder dividir essa gratidão com as pessoas. Deus é muito generoso para mim. E a partir daí transformar isso em ferramenta para dividir isso com o próximo. Porque é dividindo que se multiplica. A gente começou durante a pandemia e a gente não parou e está crescendo. Hoje procura fazer ações em conjunto com o pessoal, justamente para somar forças e conseguir atender melhor as pessoas que a gente auxilia. Já chegamos à beira de não temos nada em estoque, não temos caixa, não temos verba, não temos para quem pedir. E a gente recebeu uma ligação de alguém que fala, eu tenho essa doação para você. Isso é exatamente aquilo que a gente precisa. É o poder da rede. Eu acredito que quando a gente soma força, tudo fica melhor. Ninguém faz nada sozinho. O pãozinho é só um pretexto para a gente entrar na casa deles. Você vê que você tem assuntos em comum, de forma natural, vai surgir uma amizade. E não é a rua que define o caráter dela. A rua é uma situação e não uma condição. Então, complementando o início da ação, até para você entender de onde vêm esses parceiros e como o projeto vive hoje. Então, quando a gente regressou e continuamos com o nosso trabalho, que era uma coisa super simples, de irmos para a casa da minha mãe, preparar uns lanchinhos, sair. Éramos 4 amigos, saíamos fazendo essa entrega mão a mão, íamos pro carro e embora para casa. Vocês faziam o trabalho de formiguinha. E agora estão formigueiros. Mas isso aconteceu pelo seguinte, final de 2019, janeiro de 2020 que veio a pandemia. Sim. Então virou o ano, aí continuamos 2020, passou o carnaval, a gente deu uma pausa. Quando veio a pandemia, todo mundo se assustou. Mas e aí, e agora? E agora, como é que faz? Aí a gente se ligou, se não me engano, o lockdown foi decretado num sábado, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que na semana seguinte do lockdown, a gente se ligou, falei, e aí, a gente vai fazer o nosso lanchinho? Não vamos, a gente não sabe o que é isso ainda, né? Mas é tão gostoso, e é um a gente de grande necessidade. E a gente já conhecia as pessoas que a gente entregava todas as semanas. Aí a gente falou, vamos, eu lembro que a gente colocou 4 blusas, 3 máscaras. Nossa, saímos todos encapotados, num calor danado. Maior proteção. Exato, a gente achava que aquilo ali que era o máximo da proteção. E a gente sempre fazia os lanchinhos em casa, saía com o carro e ia. Passávamos em frente ao pátio do colégio, mas a nossa entrega era na Praça da República. Porém, nesse dia, quando a gente estava passando no pátio do colégio, foi uma coisa horrorosa. Foi a cena mais assustadora da minha vida, sem dúvida. A gente passou,
vieram tantas pessoas que pararam o nosso carro. Nossa. E a gente não entendeu nada e a gente saiu assustado, a gente abriu o carro, saiu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eles devolveram a pergunta. Nós perguntamos o que está acontecendo. Nós estamos há quase uma semana na rua, sem água, sem comida, sem ninguém para pedir, o comércio todo fechado, as farmácias estão abertas, mas não deixam a gente entrar. Aí a gente se olhou assim e falou, nós estamos numa pandemia. Eles, o que é pandemia? Eles não têm rádio, não têm telefone, não têm internet. Totalmente. Nossa, a gente isolados. se olhou e a gente ficou assim, em choque. A nossa entrega durava em média 2 horinhas, porque a gente ia mão a mão, conversando. Nesse sentido, muita gente deve ter morrido, hein? Nossa, Muita gente. foi uma coisa horrorosa. Em 11 minutos, cronometrados, nós entregamos, entramos de volta para dentro do carro, não conseguimos nem conversar. E a partir daí, a gente começou a pensar no que a gente podia fazer. E começamos a fazer entrega todos os dias, porque as ONGs todas pararam, todas. Verdade. Então a gente foi indo. Foi um grande desafio na sua vida. Total. Qual é o desafio maior que você acha que hoje em dia, nesse momento atual, a gente tem? Acho que talvez existir novas formas umas formas mais fáceis talvez de mostrar para essas pessoas que a gente auxilia. Mais fácil acesso, talvez? Mas é fácil acesso. Eu digo não só do terceiro setor, porque o terceiro setor ele está sempre remando. Mas se ele remasse mais, por exemplo, com o poder público, né? Não estou falando que isso não acontece, porque acontece. O poder público ajuda, de uma forma às vezes limitada, mas ajuda. O poder privado, as pessoas também auxiliam, mas é tudo muito precário. A gente precisa de mais. Porque os números que a gente trabalha, eles são imensos. No início da pandemia, nós tínhamos em média de 22 a 23 mil pessoas em situação de rua. Certo. De rua. Hoje, isso já está beirando quanto? 40 mil. 40 mil. E não está atualizado, né? E não está Soltaram um boletim completamente semana atualizado. passada com esses dados, mas não estão atualizados. E você não acha que é porque existem muitas pessoas viciadas, ou então, mais até talvez na bebida, por causa justamente de ter essa dificuldade de conseguir alimento, então eles se enchem de bebida para poder se sentir mais seguros, mais aquecidos, não só emocionalmente, como aquecidos também na época de frio. Você não acha que é por aí o caminho que eles procuram? Olha, Elô, a gente identifica, as pessoas que nós atendemos lá, que 70% das pessoas que moram na rua, elas não estão drogadas. Não estão? Não estão drogadas. Estão na rua por algum outro problema. Geralmente o álcool, ou geralmente alguma desilusão amorosa. Ou algum problema familiar. Sempre alguma coisa emocional envolvida. Essa maioria das pessoas, elas não são viciadas. Alguns, inclusive, a gente até percebe que tem algum probleminha psiquiátrico, né? Mas que se fosse auxiliado, talvez não estivesse nessa situação. Mas é um problema. Então isso falta também a pessoas se comprometerem com vocês, poder ajudar na parte psiquiátrica. Nós temos Tem também? Nós temos um grupo na fila do teatro. Nós temos um grupo que nós chamamos de escuta ativa. E esse grupo é um grupo formado por psicólogos, eles conversam com as pessoas, porque o grande intuito de tudo isso é amenizar o sofrimento deles e tirá-los da rua. Claro, exatamente, esse né? Então, lógico. é nesse sentido que a gente faz. Nós também temos um grupo de recreação para as crianças, que a gente tem do outro lado da rua, em que as mães, enquanto ficam esperando as doações, elas colocam os filhos para brincar. E nessas brincadeiras também nós temos um grupo de pedagogos e psicólogos que identificam eventuais problemas, né? Então a gente está tentando sempre trazer eles cada vez mais próximo de nós. E eventos também que vocês fazem com circo, como é que é essa história também que eu fiquei sabendo? Fiquei assim, fascinada. Como é que é isso? É delícia, né, Bruno? Quem vai contar? O Bruno pode contar, porque é bem delícia. É porque assim, o pãozinho ele foi tomando corpo, né? De acordo com que ele foi crescendo. Eu falo até que isso não é um orgulho, né? O pãozinho crescer. Eu acho que o orgulho vai ser o dia que o nosso trabalho se encerrar, que não tiver demanda. Mas enquanto a gente tiver, a gente vai buscar ampliar, tentar entender novas demandas de ajuda, de auxílio que a gente
juntar, proporcionar. Socorrer, né? Exatamente. As pessoas que necessitam. Uma das coisas que a gente também, que a pandemia nos levou, foi até as comunidades. Então a gente acabou caindo de paraquedas nas comunidades, a gente entendeu que as pessoas estavam passando muita fome. Então a gente começou a mobilizar aquilo, passar o chapéu para poder falar, olha, precisamos arrecadar isso daqui porque tem gente com família com 10, 11 crianças passando fome. Então começamos a exercer ali o trabalho dentro das comunidades também. E assim como na rua, como na comunidade, a gente vai entendendo as reais necessidades das pessoas. Porque o pãozinho, a cesta básica, acaba sendo só um pretexto para a gente conseguir chegar até essas pessoas. É verdade. Porque imagina para eu poder entender qual é uma demanda de uma pessoa que vive na rua, simplesmente sentar do lado dela e começar a encher ela de perguntas. Não vai me dar abertura. Claro que não. Então, de uma forma afetuosa, uma forma carinhosa, a gente prepara ali os lanches. Nós temos os restaurantes parceiros que são maravilhosos, restaurantes deliciosos, preparam com muito carinho. Quais são os restaurantes? O Papagalo. Papagalo, olha, Maravilhoso. gente. As pessoas que ajudam a gente tem que retribuir também com divulgação. Exatamente. Eu acho importante. Pode falar. Papagalo tá firme, ele faz um macarrão assim, além de ser chiquérrimo, um macarrão Os donos devem ser de delicioso, um coração imenso. Pedro, ele é um cara incrível. Tem o Célio também, que ele é dono do Banri. O Banri, eles são 2 restaurantes, um fica na Liberdade, o outro fica no Itaim. Sim. E eles são um dos restaurantes asiáticos mais antigos de São Paulo. Olha, Eles fornecem a sopa, e é muita sopa. E a sopa também é toda quarta-feira? Toda Não, tudo fresquinho. Em média, Eles fazem na 200 euros. véspera da ação, Olha. os voluntários vão buscar, tá tudo quentinho. O pessoal, assim, toda quarta-feira já sabe que a gente tá lá. Isso A gente é muito- chega, a fila já tá gigante, a gente chega, já tem ali de 150 a 200 pessoas na fila esperando. Aí não tem esse negócio. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Certo. Seja de ocupação, seja de comunidade, tem gente que vem de longe para poder nos encontrar, o pessoal de rua também. E o que tem a ver o patati patatá? Isso que eu quero saber. Vou te contar. Aí eu acabei entrando nesse assunto da comunidade, porque Isso. tá atrelado aí. Porque eu quero ver o divertimento também, né? Lógico, essa parte de doação é muito importante, mas e o divertimento com as crianças? Eu tô curiosa. A gente encara isso, na verdade, como o seguinte. Voluntários vão aparecendo, pessoas de bom coração que estão na mesma sintonia também vão aparecendo e elas querem contribuir. Certo. E a gente, nessas ações que íamos na comunidade, a criançada na rua, a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa. Pelas crianças, claro. E eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então pessoas vão surgindo na nossa vida para poder agregar aquilo que a gente faz, para Sim. poder somar. Certo. E começaram a aparecer pessoas, inclusive a primeira que foi o Ed, que é um amicíssimo nosso, um grande amigo. Muito amigo. Ele é org também, ele faz parte da organização do Pãozinho. E ele apresentou a equipe do Teatrando, que é uma equipe que organiza peças teatrais infantis. Inclusive a penúltima foi aquela peça infantil do Carlinhos Wicked. Brau. Não, foi a Wicked. Antes de Wicked foi a do Carlinhos Brau. E é onde que acontece? São em vários isso? teatros. Teatro Santander, Teatro... Cada hora no teatro. cada hora num teatro, nesses grandes teatros daqui de São Paulo. Então começamos a levar as crianças das comunidades e das ocupações para esses eventos. O último que a gente teve agora foi inclusive um voluntário que indicou, falou, olha, eu conheço o Fernando, ele é um cara maravilhoso, ele administra o espetáculo do Patati Patatá lá no Tatuapé. Entramos em contato, ele tá assim, Bruno, eu tenho 68 lugares. Eu falei, benção, eu tenho 68 assentos. Aí já começamos, a gente liga para um, liga para o outro, fala, precisamos de um ônibus, precisamos de van, vamos levar. Ele falou, você tem que ver a alegria das crianças. Aí dessa última vez, levamos as crianças de 4 ocupações, dali do centro de São Paulo. Da Ipiranga, 24 de maio, 7 de abril e Maria Paula. Olha, que coisa A maioria linda. delas são crianças refugiadas. Olha. Da África, do Haiti, Venezuela. Isso, que vieram muitos, né? Vieram pra cá, muitos pra realmente cá. precisando de ajuda. História do Patati Patatá, você sabe alguma coisa a respeito? No espetáculo, o espetáculo começa com um mágico, É. e esse mágico tem um sonho, e ele faz uma mágica e um sonho de ter amigos palhaços que divertissem o ambiente. Então ele faz essa mágica e surge então o Patati Patatá. E daí começa toda a história que, aliás, gente, a gente indica para quem puder levar seus filhos, que é um espetáculo maravilhoso. belíssimo,
de primeira linha ali no circo, no Tatuapé, vale muito a pena. Que bom, Muito. porque eu acho que o circo precisa, as pessoas precisam ir mais. Esse negócio da pandemia fez com que muita gente, né, se recuasse, ficasse mais recluso. E agora é uma oportunidade de fazer com que as crianças participem mais, porque eu acho que a criatividade surge mais justamente do teatro, do circo. É o desenvolvimento cultural, né? Tem que desenvolver essa parte. E o do circo do Patati Patatá, o mais legal é que o repertório musical deles é uma coisa de louco, porque é tudo coisa da nossa época. Até Roberto Carlos eles cantam. E você como DJ, como é que fica nessa? Eu adorei, gente. Adorou, né? E você alguma vez levou lá o teu equipamento para fazer algum showzinho por aí? Vai ter, vou dar um spoiler, inclusive. Um então. grupo amigo, né, que chama Projeto Human. Sim. Eles promovem o Human Day e eles vão fazer um festival de verdade. Que legal. Né? Um festival desses de música, igual acontece em Interlagos, no Jockey. Sim. Só que vai ser no Vale do Anhangabaú, voltado exclusivamente para as pessoas em situação de rua. Então, mas o público que estiver por ali pode assistir ou não? Pode assistir. Ou é fechado? Pode assistir, mas na verdade o foco é para o pessoal em situação de rua. Sim. Porque vai ter todo... como eu disse, o terceiro setor, a gente é muito precário em arrecadação. Certo. Então a gente peleja muito ali para conseguir atender as demandas. Faz um apelo aí para... Isso aí a gente faz mesmo, você dá uma brechinha pra gente que a gente vai pedir. Porque assim, tudo demanda muito. Certo. Além de tempo, demanda muito dinheiro, tudo custa muito, né? E vocês pedem doações através de algum site? Pedimos através do nosso Instagram. Então qual é o Instagram? Já aproveita. Pãozinho Solidário, já podem seguir lá, @Pãozinho Solidário. Pãozinho. Pãozinho não Solidário. É pão solidário. Não, Pãozinho Solidário. Que eu já falei. Inclusive o Pix, para quem quiser. o Pix, qual é? O Pix é o nosso e-mail, é doe@pãozinhosolidario.org. Então a partir dali você pode contribuir. E o legal do Instagram também é que lá você vai ver todo o nosso trabalho, você vai ver todos os nossos braços, todas as nossas frequências. Então vai estar aqui em GC, vocês vão assistir direitinho e vão colaborar, que eu tenho certeza, né? O brasileiro é muito, eu sinto que é muito caridoso, muito generoso. E essa hora é a hora que a gente mais precisa. Mas deixa eu falar uma coisa, vocês foram premiados também aí pela prefeitura. Sim. E também por um outro órgão do governo que era Direitos Humanos. A Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Mas é tudo ligado à prefeitura. Certo. Né? Existe um prêmio que a prefeitura elege todos os anos, que é o prêmio 19 de agosto. Há muitos anos atrás houve um massacre na Sé, onde algumas pessoas em situação de rua foram mortas. Uma coisa horrível, horrível. Então uma forma de homenagear esse dia, né, as pessoas em situação de rua, as pessoas vulneráveis, Ficou instituída essa data. Essa data. Então as ONGs, projetos sociais, não necessariamente somente ONGs, grupos, projetos sociais, organizações que vão trabalhar em prol da população de rua, né, elas têm esse reconhecimento e esse mérito. Sim. Então nós ganhamos, em 2 anos nós ganhamos esse prêmio. Ganhamos em 2022. Parabéns, que lindo. Foi bem bacana. Perguntar para você, como que você vê o preconceito hoje no Brasil? Você acha que existe ainda preconceito? Com o pessoal em situação de rua? Sim. Claro, existe muito. Assim, como a gente já disse, as pessoas que vivem na rua, elas não querem viver na rua, mas são situações que levam essa pessoa a estar na rua. Sim. Né? Então, o que acontece? Existem pessoas e pessoas. Na rua, essa estatística ela é muito misturada. É verdade, essas pessoas que às vezes têm um fogo, uma pessoa que está deitada na rua, porque é um morador de rua, eu fico assim, sabe, sem entender o ser humano nesse momento. Por quê? Por que vai tirar fogo muita crueldade. Um ser humano que está ali, não sabe o porquê dele, né? Isso me constrange muito, me irrita, me dá, sabe, um sentimento de dor muito forte. Não, isso infelizmente acontece muito. E até o preconceito de uma forma mais leve, né? Não a ponto de
desse tipo de agressão, mas acontece muito. Uhum. As pessoas veem uma pessoa, né, o pessoal vê alguém em situação de rua, já julga, já condena, já se sente ameaçado. O perigo ele existe, né? Principalmente ali na região central de São Paulo, é um lugar muito exposto, mas a gente que mora no centro, inclusive, a gente sempre dá esse exemplo. A gente fala a criminalidade aqui, ela existe, mas ela não é feita através dessas pessoas. Pode até ser, mas não é a maioria. Não é. A maioria dessas pessoas pode estão numa generalizar, condição, né? entendeu? De vulnerabilidade ali. Certo. Não querem briga com ninguém. O Vi, por exemplo, ele fica na organização da fila, que a fila é grande. Então ali é o gargalo, ali é onde a coisa fica mais tensa, porque às vezes demora, né? Precisa lidar com a paciência das pessoas. Quando E o Vitor é paciente, calminho, né, Vitor? Tem que ser lá, tem que ser, não tem jeito. Ele que apaga os incêndios, porque quando acontece alguma coisa, quando alguma das pessoas que a gente assiste começa a brigar, os próprios assistidos começam a situar aquela pessoa. A gente às vezes tem que separar eles, porque eles não querem briga, eles não querem violência. Eles querem sossego. Eles querem deixa sossego. ele na paz, né? Exato. E ele como DJ, me dá aí uma Olha, dica. eu adoro. Eu acho ele eu até falei, outro dia nós fomos no final de semana aí num festival, foi DJs do mundo inteiro, eu falei, mas eu ainda prefiro você tocando, porque ele toca as músicas que eu gosto, ele toca disco. Você é suspeito. Vale muito a pena. Então, eu abri o programa, né, gente, falando que eu estava ao lado, né, entre dois corações. Esses corações se uniram quando, como e quando vão realizar o matrimônio, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber, agora vamos um pouquinho para a parte pessoal deles, né? E aí, Vitor, você que tem que falar. Agora fala um pouco. Nós nos conhecemos em março do ano passado, e aí nós vimos que tínhamos muita coisa em comum, né? Gostávamos das mesmas coisas, do mesmo tipo de música, descobrimos que ambos participávamos de projetos sociais, e aí o Bruno já era presidente do Pãozinho, e eu fui conhecendo mais e mergulhei de cabeça nisso, e a gente tá junto, inclusive pedi ele em casamento. Peraí. Olha aqui. Peraí. Olha aqui. Pedi ele em casamento numa quarta-feira do dia 22 de fevereiro, na ação do Durante a ação, me pegou de surpresa. Na abertura da ação, eu fiz uma camiseta, que esse é o nosso logo, né? O nosso Por Onde Anda o Seu Sorriso. E aqui atrás está escrito Pãozinho Solidário, né? E aí eu fiz uma camiseta escrita Quer Casar Comigo. E o sorrisinho. Então eu conversando, fiz a abertura, aí chamei ele, abri a camiseta. Aí foi a grande surpresa. E eu queria hoje convidar ele para dividir a vida, o resto da vida comigo. Aí ele deve ter falado, com esse pão? Tipo isso, Foi. E aí você disse a mesma coisa pra ele. Exatamente. Com esse pão, eu quero. Mas é isso, eu acho que essa união de forças, essa união de corações, que não é só entre nós, que também faz parte de todos os voluntários, que eles são uma grande família. Lá, a gente é uma grande família. E é isso que nos impulsiona toda vez, ver aquele sorrisinho nos olhos dos assistidos, conhecer os assistidos pelo nome. A gente anda na rua, os assistidos vêm nos parar. Tem um assistido que ele vê a camisetinha, ele grita, Vitor, eu te amo. Ai, o Ederson, lindo, né? Bruno, não sei o quê. Então, assim, é isso que nos movimenta. Isso. Né? E é por isso que a gente sempre pede para as pessoas, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, contribua como voluntário também, se inscreva, vá participar de uma ação, vocês vão ver o quão transformador Como é que se inscreve? Como é que a pessoa tem que se inscrever? Todos os domingos, às 8 horas, no site do Simpla. É só ir lá e procurar Pãozinho Solidário. Aí você vai ver uma lista das funções que tem e você se inscreve, é gratuito. Você se inscreve e aí você participa conosco na quarta-feira. Porque o grande intuito, Elo, é a gente, quando você vai fazer uma ação dessa, nós estamos ajudando muita gente, né? Isso, é verdade. Porém,
nós estamos muito mais sendo ajudados, porque isso Exato. transforma a nossa vida, transforma o nosso olhar em relação ao mundo que vivemos, em relação ao que temos e o que pedimos e o que necessitamos. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A gente sabe muito bem disso. Então, quem dá será sempre muito mais abençoado. Então, vamos doar, vamos fazer o bem, porque esses dois aqui são maravilhosos e eu quero agradecer muito a presença deles e desejar muita saúde, muita paz e olha, muito amor, que vocês sejam muito felizes também na vidinha de vocês. Obrigado, Elô, você é maravilhosa sempre. Obrigada. E olha, vamos encerrando o nosso Alô Elô, agradecendo a nossa Prevent Senior e prometendo a vocês, domingo novamente, às 21 horas, o nosso Alô Elô! A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano.